E ontem, 14 de agosto, a Câmara dos Deputados mais uma vez deu um grande desgosto a essa nação. Não apenas pelo desserviço, como de costume, que vem fazendo com maestria, mas pelo perigosíssimo texto que votaram, inclusive em escrutínio fechado, escrutínio secreto, para que não soubéssemos quem votou a favor e quem votou contra. Texto este que já veio aprovado do Senado Federal, que trata o abuso de autoridade, principalmente no que concerne a atuação dos juízes de primeira instância. E isso é algo perigosíssimo a essa nação por várias razões. Antes de abordá-las, dê uma olhada nisso. O projeto, entre outras bizarrices, prevê, abre aspas, pena de 1 a 4 anos de detenção a juiz que obter prova em procedimento de investigação por meio ilícito e ainda será obrigado a indenizar a vítima pelo dano causado pelo crime. Fecha aspas. Quero chamar a atenção a 4 pontos que eu considero perigosíssimos se essa lei de fato vigorar. O primeiro deles é a limitação na atuação do judiciário, principalmente os juízes de primeira instância. Como já bem sabemos, os juízes têm uma certa limitação na sua atuação por conta da fragilidade, das lacunas do nosso ordenamento jurídico, que em muitos casos beneficia o bandido. Não obstante, agora o juiz vai temer o peso da caneta, porque se ele cometer algum tipo de ingerência, ainda que de forma inconsciente, correrá o risco de ser preso, de perder a função na magistratura, o seu cargo, e ainda terá de indenizar a vítima. Enfim. O segundo ponto é que o legislativo vai desencadear uma crise institucional entre os poderes, uma vez que ele está limitando os poderes do judiciário. Então, na verdade, o legislativo ele está agora numa condição, ou ele vai ficar, se isso vigorar, numa condição de suprapoder, ou seja, acima do judiciário e também do executivo, que já é, né, na verdade. Então isso é perigosíssimo a desencadear mais uma crise institucional. O terceiro ponto é o seguinte, os parlamentares deixaram bem claro, de forma unívoca, que eles não estão preocupados com as manifestações, que eles não estão preocupados com as demandas sociais, com as demandas de quem de fato os elegeram, né? Eles estão preocupados apenas, exclusivamente, em blindar o sistema político. Ah, Ricardo, mas por quê? Para que eles de fato se perpetuem no poder, como já vem acontecendo há algumas décadas. Por isso que eu critico tanto a Constituição, a nossa atual Constituição, que permite essa blindagem. E através da aprovação desta lei, se de fato ela se tornar uma lei, esta blindagem vai ser potencializada ainda mais. O quarto ponto parece até paradoxal, mas é uma grande verdade. Isso vai facilitar a vida do STF, dos ministros. Porque o STF hoje, como bem sabemos, na prática, é um judiciário político, né? As decisões dos ministros, elas são pautadas, elas são baseadas, não único e exclusivamente no ordenamento jurídico. Muito pelo contrário. A maior parte de suas decisões se baseia em decisões políticas, né? Então isso é muito delicado, só que ao mesmo tempo para eles isso vai cair como uma luva. Principalmente quando eles tiverem que deliberar
habeas corpus, por exemplo, para os seus pares políticos, né? E assim por diante. Mas em suma mesmo, o que de fato isso significa é que haverá uma blindagem ao sistema, haverá uma institucionalização do crime do colarinho branco, né? Haverá uma latente injustiça ainda maior do que a que está em curso, e haverá, e aqui eu chamo a sua atenção, para a institucionalização da ideologia progressista a este país. E a pergunta que fica, por óbvio, é: e o que o nosso presidente Bolsonaro pode fazer quanto a isso? Muitos dirão: mas o Bolsonaro vai vetar este projeto, esse texto. E por óbvio ele fará isso. Agora, uma coisa que muitas pessoas não sabem é que o presidente ele não tem autonomia, ele não tem prerrogativa para destituir a lei. Ele apenas, através do veto, manda a lei novamente para o Congresso para que seja ou readequada, ou, se não, o próprio Congresso cassar, de uma certa forma, este veto do presidente. Então, na prática, funciona assim: o presidente veta, automaticamente este projeto retorna ao Congresso. Na figura do presidente do Senado, ele terá um prazo máximo de até 30 dias para fazer um chamamento, uma convocação, convocar todos os deputados e os senadores numa ação conjunta, entre o Senado e a Câmara dos Deputados, e ali para que haja uma votação onde pode ser votado o texto na íntegra, como de fato subiu para a presidência. E se for aprovado pela maioria absoluta das duas casas, a decisão de veto do presidente não tem validade alguma. E esse projeto passa a vigorar como de fato lei. Então, é uma coisa muito grave. Então, a questão é: se já foi aprovado pelo Senado, já foi aprovado pela Câmara, por que não será aprovado novamente depois do veto? Então, é uma coisa muito grave. Então, a outra pergunta é: mas o presidente não pode fazer mais nada por nós? Pode. Ele pode fazer aquilo que já era para ele ter feito: acionar o artigo 142. Muitos baterão os pezinhos e falarão: Ricardo, você está louco, nossa, você está falando em instaurar uma ditadura militar, olha o que está acontecendo na Venezuela. Tudo bobagem, tudo distorção da realidade, tudo histórias com E contada pela esquerda só para que houvesse esse momento temerário. Na verdade, se acionado esse dispositivo, será uma medida legal, será uma medida democrática e será uma medida moral. Legal porque está na tipificação da lei. A lei existe, ela está lá na Constituição Federal, preenche todos os requisitos para que seja acionado, portanto é legal. É democrática porque eu tenho certeza que a maioria da população iria referendar, portanto é democrático. E é moral porque atende os anseios da população. Então não tem nada de ditadura. Ditadura é o que estamos vivendo hoje. É uma ditadura disfarçada de Estado Democrático de Direito. É uma ditadura que podemos ver por esta própria lei, que nada importa a vontade popular. O que importa é a vontade do sistema. Então isso não pode ser chamado de democracia, onde os políticos fazem o que bem entendem, onde há esse desmando em nosso país,
onde há essa aberração agora, legitimando os bandidos de atuarem. Então isso é ditadura. É uma ditadura travestida de democracia, porque de democrático não tem nada. Então, para resumir a história, fica aqui a nossa pergunta. E aí, Bolsonaro, até quando vamos esperar por isso? Bem, para não estender muito, acho que deu para entender a mensagem. Então, fico por aqui e até a próxima.